E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como inserir uma rubrica de avaliação aqui no Google Sala de Aula. Eu estou aqui criando uma atividade, é uma atividade de produção textual. Eu coloquei essa atividade valendo 3 pontos e agora eu quero inserir uma rubrica de avaliação. Mas olha só, não é necessário que a atividade seja pontuada para que a gente possa inserir a rubrica, tá? A gente pode criar a rubrica, inserir na atividade, mesmo que a atividade não seja pontuada. E o interessante da gente colocar essa rubrica, né, em uma atividade aqui no Google Sala de Aula é que o aluno poderá visualizar os critérios, né, que serão levados em consideração para aquela atividade que está sendo proposta. Eu já deixei aqui criada uma rubrica, né? Eu fiz aqui no Google Docs para facilitar o nosso trabalho e para falar um pouquinho com vocês brevemente sobre a rubrica. Como vocês sabem, uma rubrica é composta por critérios, então a gente determina quais critérios serão levados em consideração na hora de avaliar aquela atividade. Então isso é muito bacana porque os alunos eles podem ter essa noção, né? Eles vão saber exatamente em que eles serão avaliados. Porque quando a gente inclui a rubrica na atividade, quando o aluno acessa para poder realizá-la, ele vai ver lá a rubrica, vai ver os critérios, né? Então ele vai saber como ele está sendo avaliado. E também após a correção, quando ele receber o resultado dessa correção, ele vai ver exatamente em qual critério ele foi bem, em qual critério ele não foi, tá? Nós podemos incluir diversos critérios numa rubrica. Aqui nessa que eu criei para mostrar para vocês, eu coloquei apenas 3 critérios para a gente fazer aqui como exemplo. Mas a gente pode incluir 4, 5 critérios, aí vai depender da proposta, da atividade, né, da disciplina, do ano de escolaridade, então depende do que você pensar para a sua atividade. Aqui eu preparei 3 critérios e dentro de cada critério a gente coloca níveis. E aí eu posso colocar 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, também é algo muito pessoal, depende da sua proposta. Aqui para essa rubrica que eu estou criando, eu coloquei 3 níveis em cada um dos critérios. E eu determinei esses níveis da seguinte forma: atendido, parcialmente atendido e não atendido. Tá? Então, em cada critério que o aluno será avaliado, eu vou poder atribuir um desses níveis, se ele atendeu aquele critério, se ele atendeu parcialmente ou se ele não atendeu. Mas eu poderia colocar aqui 4 níveis, 5 níveis, né? Poderia colocar excelente, bom, regular, insuficiente. Então eu poderia dividir esses níveis da forma que eu achar melhor dentro da proposta da minha atividade. Então olha só, eu vou inserir essa rubrica lá no Google Sala de Aula. Aqui na atividade, a gente tem esse botãozinho de rubrica, tá? Aqui embaixo, do lado direito. E aqui a gente vai, então, inserir a rubrica. Então, sempre que eu estiver postando uma atividade, uma avaliação e eu quiser inserir a rubrica, eu venho nesse botãozinho aqui do lado direito, na parte inferior. E aqui eu tenho 3 formas de inserir uma rubrica. Eu posso criar a rubrica diretamente aqui na atividade, eu posso reutilizar uma rubrica que eu já criei em outro momento, que eu já utilizei em uma outra atividade que eu já postei no Google Sala de Aula, ou eu posso importar uma rubrica pronta do Google Planilhas, ou seja, uma rubrica que eu tenha criado antes no modelo no Google Planilhas, e aí eu simplesmente vou importar ela aqui para a atividade, tá? Então essas 3 formas, e eu vou mostrar aqui para vocês cada uma delas. Vamos na primeira opção, criar rubrica, tá? Nessa primeira opção, vai abrir aqui uma janela para a gente inserir aqui manualmente todas as informações da rubrica, tá? Então eu vou digitar aqui ou simplesmente colar, né? Como eu já fiz a minha rubrica aqui num documento de texto, eu vou simplesmente copiar e colar. Então essa é a dica que eu deixo para vocês também. Vocês podem sim criar a rubrica aqui na hora de postar a atividade, ir digitando aqui os critérios, digitando os níveis, mas você também já pode criar, né, previamente essa rubrica num documento de texto e depois somente colar aqui. Ou se você quiser mais praticidade, você vai poder criar numa planilha. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. E aí você só vai importar a planilha e é bem rápido, bem fácil.
Então, nessa primeira opção de criar a rubrica, eu terei que digitar, né? Ou copiar e colar. Então, vamos lá. A primeira opção aqui é definir se a minha rubrica tem pontuação, se a minha atividade tem valor em ponto. É o caso dessa atividade que eu estou postando, né? Como eu disse para vocês, ela vale 3 pontos, então é uma atividade pontuada. Eu vou deixar essa chave aqui em cima da pontuação marcada, tá? Se eu não estivesse postando uma atividade com pontos, eu simplesmente desmarcaria essa opção, incluiria a minha rubrica, né? O aluno iria ver os critérios, mas esses critérios não teriam pontos. Então vamos lá. Deixei aqui minha caixinha de pontuação marcada e aqui embaixo já aparece para mim o primeiro critério. Então eu tenho que inserir algumas informações. Quais são essas informações? Título do critério. Então, qual é o critério que eu vou avaliar o aluno? Qual é o primeiro critério que eu vou avaliar? Eu deixei preparado aqui nessa rubrica esse primeiro critério. Eu vou avaliar a clareza e a coerência das ideias. Então, copiei, colei aqui, tá? Então, esse é o primeiro critério que eu vou levar em consideração aqui nessa atividade de produção textual, tá? Clareza e coerência das ideias. Eu tenho campo para descrever o critério, ou seja, para colocar informações para que o aluno entenda exatamente o que ele está sendo avaliado, né? Em que ele está sendo avaliado. Então, eu venho aqui, eu copiei, vou copiar também aqui a descrição do critério, que eu já deixei aqui. Avaliar o nível de clareza e coerência nos textos escritos. Então, vou colar aqui a descrição do critério, tá? Bom, Bruno, eu preciso usar esses critérios que você está falando? Não, gente. Os critérios, né, é algo que você vai definir de acordo com a proposta da sua atividade, tá? Bom, coloquei aqui o título e a descrição do critério. E agora eu tenho que colocar os níveis. Como eu disse para vocês, eu preparei 3 níveis para cada um dos critérios, né? Se o aluno atendeu aquele critério, se ele atendeu parcialmente ou se ele não atendeu. Mas eu poderia colocar 4 níveis, 5 níveis, enfim. Então vamos lá. Aqui no primeiro nível, vejam que logo abaixo do título e da descrição eu tenho o nível, tá? Essa caixinha aqui. E aí eu vou colocar o ponto, né, daquele nível. Vou colocar o título e a descrição. Então veja só, eu dividi a pontuação aqui na minha atividade, como é uma atividade que está valendo 3 pontos, eu vou dar 1 ponto em cada um dos critérios. Eu vou levar em consideração 3 critérios, 1 ponto em cada um dos critérios. Então esse primeiro critério vale 1 ponto. E aí eu vou distribuir esse 1 ponto de acordo com os níveis, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dar 1 ponto, né, o valor total desse critério para o aluno que atendeu plenamente o critério. Então, o aluno que atendeu, ele vai ganhar 1 ponto. Então, eu venho aqui, vou copiar aqui o atendido, e vou colar aqui atendido. E tem a descrição. Então, qual é a descrição? A ideia principal do texto está redigida de forma compreensível e apoiada por bons argumentos. Então, isso significa que o aluno atendeu o critério. Então, ele vai poder visualizar, né, que ele atendeu, que ele ganhou 1 ponto. Bom, agora eu vou inserir mais um nível aqui nesse critério. Como que eu faço para inserir esse nível? Vejam que do lado aqui da caixinha do critério, eu tenho um botãozinho de mais. É só eu clicar e ele adiciona para mim aqui um segundo nível. Esse segundo nível vai ser parcialmente atendido. Então, vou copiar o título aqui, vou colar aqui no título, parcialmente atendido. O aluno que atendeu parcialmente o critério, eu vou dar meio ponto, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima 0,5. E aqui, gente, tem que ser vírgula, tá? Não pode ser ponto. Então, é 0,5. Poderia ser 0,6, enfim. Então, coloquei aqui 0,5, parcialmente atendido. Vou copiar aqui a descrição desse nível. Qual é a descrição desse nível? A ideia principal do texto está redigida de forma parcialmente compreensível e apoiada por argumentos razoáveis, ok? Bom, e eu tenho mais um nível. Eu vou clicar novamente nesse botãozinho de mais aqui do lado. Vou colocar agora o terceiro nível.
Esse terceiro nível vai ser não atendido. Então, o aluno que não atendeu aquele critério, tá? Deixa eu copiar aqui o título. Copiei. Colo aqui. E agora copio a descrição, tá? E colo. Eu poderia também estar digitando aqui na hora, não teria problema nenhum. E o aluno que estiver nesse nível aqui, o nível não atendido, ou seja, ele não atendeu o critério, ele não vai ganhar ponto nenhum, ele vai ganhar 0, tá? Então, vou deixar 0 aqui, porque ele não atendeu o critério. Qual critério? Esse primeiro critério aqui, clareza e coerência das ideias, ok? Então, com relação a esse critério, o aluno pode atender, ele pode atender parcialmente ou ele pode não atender. Como eu já disse e repito, a quantidade de níveis depende da proposta. Então, eu defini 3 níveis, mas eu poderia inserir 4 ou 5 níveis, né? Poderia colocar mais níveis intermediários de acordo com a atividade que eu estivesse aqui postando, tá bom? Se eu quiser inserir mais um nível, é só eu clicar nesse botãozinho de mais, que ele vai inserir para mim aqui o nível, tá? Se eu quiser inserir algum nível aqui intermediário entre um e outro, é só eu clicar aqui em qualquer um desses botões, olha. Se eu quiser inserir um nível aqui entre o segundo e o terceiro, é só eu clicar nesse botãozinho, colocar aqui a pontuação, por exemplo, 0,2, colocar o título, a descrição e pronto, tá? E para eu excluir algum nível, é só eu clicar nesses 3 pontinhos que aparecem aqui na parte inferior e excluir, tá bom? Então, eu posso sempre adicionar e excluir níveis de forma muito simples. Ok, gente, terminei de construir o meu primeiro critério, tá? E agora eu quero inserir um novo critério. Para fazer isso, é só clicar nesse botãozinho aqui na parte inferior do lado esquerdo, e ele vai, então, adicionar para mim aqui um novo critério. E aí eu vou fazer todo aquele passo a passo que eu já mostrei. Vou inserir o título, a descrição e os níveis desse critério, né? Então, aqui na minha rubrica, que eu já havia preparado, o meu segundo critério é organização formal. Então, vou copiar, vou colar e vou, então, terminar de preencher aqui todas as informações desse critério e vou também inserir o terceiro critério. Prontinho, já inseri todas as informações da minha rubrica, já estão aqui os meus 3 critérios, né? Dentro de cada critério, todos os níveis, todas as informações que eu precisava colocar, eu já coloquei aqui. Se em algum momento eu quiser excluir algum critério, é só eu clicar nesses 3 pontinhos que aparecem aqui do lado do título, olha, onde tem o título do critério. Aqui do lado direito eu tenho 3 pontinhos e aqui eu posso duplicar o critério se eu quiser, né? Eu posso também excluir, tá? Ou então posso ver para cima, para baixo, para organizar do jeito que eu quiser, tá bom? Aqui nesses 3 pontinhos do lado direito. Bom, construí minha rubrica, ela está pronta e agora eu posso salvar. Então é só clicar nesse botãozinho salvar aqui do lado direito, na parte superior, e a minha rubrica será então incluída na atividade. E aqui ela já aparece para mim, olha, rubrica de 3 critérios valendo 3 pontos, tá? Então a minha atividade já está com a rubrica, eu já posso postar então para os alunos. Então vou criar essa atividade, vou clicar aqui em criar atividade e ela será postada. E agora vocês vão ver, vou colocar aqui na tela, para vocês verem como que o aluno visualiza essa rubrica quando ele recebe, então, essa atividade, né? Quando essa atividade é atribuída a ele para ele poder desenvolver. Como que ele vai poder visualizar, vocês estão vendo aí, olha, que ele consegue visualizar esses critérios, então ele consegue saber exatamente em que ele está sendo avaliado, tá? E ele pode visualizar essa rubrica tanto no computador quanto no celular, tá bom? Depois, quando eu mostrar a correção, vocês vão ver também como que o aluno visualiza essa rubrica, né? Depois que você corrige. Então, como que o aluno visualiza os resultados, né? Qual o nível que ele atingiu em cada um dos critérios. Ele consegue visualizar isso após a correção. E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Quando a gente falar da correção de atividades utilizando a rubrica.
Beleza, então eu já mostrei para vocês o primeiro exemplo de como inserir a rubrica criando, inserindo as informações aqui na própria atividade. Agora eu vou criar uma nova atividade, então eu venho nesse botão criar, atividade, vou botar um título aqui, atividade exemplo, aqui eu colocaria a descrição, as instruções, poderia inserir anexos. E agora, supondo que eu esteja criando uma atividade e eu quero inserir uma rubrica que eu já utilizei em uma outra atividade, em uma outra turma, em um outro momento. Então, uma rubrica que eu já criei aqui no Google Sala de Aula e agora eu quero reaproveitar essa rubrica. Então, eu venho no botãozinho de rubrica, aqui do lado direito, e agora eu vou reutilizar a rubrica, tá? Então, eu não vou criar, eu vou reutilizar. Então, vou clicar nessa opção e ele vai mostrar para mim as rubricas que eu já tenho, que eu já utilizei aqui no Google Sala de Aula. Nesse caso aqui, eu só tenho essa que eu acabei de criar, que é a de atividade de produção textual. Se eu já tivesse utilizado outras, elas apareceriam aqui para mim. Como eu só tenho essa que eu acabei de criar, eu vou reutilizar ela mesmo. Vou clicar e vou selecionar, tá? E aí ele vai buscar essa rubrica que eu já utilizei, que eu já criei em um outro momento, e vai trazer para essa atividade. Então, uma vez que eu criei uma rubrica de um determinado assunto, ou se for uma rubrica generalizada que serve para vários tipos de atividades, você pode estar reutilizando, tá bom? Você também pode clicar na rubrica e pode editar. Tá? Então, se você quer reutilizar uma rubrica, mas quer mudar algumas coisas, quer mudar a pontuação, quer mudar algum nível, enfim, quer fazer alguma mudança, você pode abrir a rubrica, clicar nesses 3 pontinhos que aparecem aqui, olha, do lado direito, e você pode editar, tá? E aí você faz a edição, você altera o que você quiser. Então você parte de uma rubrica já feita, já construída, você reutiliza, mas pode também fazer alguma mudança caso você deseje. Beleza? É só fazer a modificação e depois salvar aqui em cima. Aqui no caso eu não vou modificar nada, é só fechar. E aqui já está a rubrica, ok? Então eu posso postar essa atividade, clicar aqui em criar atividade. Deixa eu colocar o valor da atividade aqui também valendo 3 pontos, porque eu não modifiquei a pontuação. E vou criar então essa atividade reutilizando a rubrica. E agora eu vou mostrar para vocês a terceira forma de inserir uma rubrica, que é através do Google Planilhas, importando uma rubrica já pronta, que foi elaborada, que foi construída no Google Planilhas. Para mim é a forma mais prática de inserir a rubrica aqui na atividade. Então vamos lá, vou clicar aqui no botão criar atividade, vou colocar aqui exemplo 2, descrição, instruções, poderia inserir anexos, e agora eu venho aqui no botãozinho de rubrica, tá? E eu vou selecionar a opção importar do Google Planilhas. Então eu vou clicar nessa opção, vai abrir uma janela, aqui eu vou selecionar a opção Meu Drive e eu vou procurar aqui a planilha que eu já fiz. Então eu já tenho aqui a minha rubrica, olha, ela foi feita no Google Planilhas, está aqui no meu Google Drive. Então vou selecionar essa planilha e vou adicionar. Olha como que é simples, ele já importou para mim aqui, olha, a rubrica. É a mesma rubrica que eu já tinha construído aqui, aquela rubrica da produção textual, são os mesmos critérios, mas já havia sido construído no Google Planilhas, no modelo, e eu somente importei aqui para a minha atividade. Olha como que é prático. E agora eu vou salvar, tá? Pronto, aqui está a rubrica. Mas, Bruno, como que eu faço para criar essa rubrica no Google Planilhas? Tem um modelo? Sim, tem um modelo, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês no meu Google Drive, olha. Aqui está a minha planilha com a minha rubrica, tá? Então, tem um modelinho que a gente tem que seguir para que essa importação funcione. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para vocês fazerem uma cópia desse modelo. Eu vou deixar o modelo para vocês, tá? Esse modelo que vocês estão vendo agora aí na tela, eu vou deixar esse modelo
para vocês fazerem uma cópia. Então é só vocês fazerem uma cópia dessa planilha para o Drive de vocês, é só clicar no link que vocês já vão ser instruídos a fazer a cópia, e aí vocês terão esse modelo aí no Google Drive, é só substituir aí os textos, né, a pontuação, os textos, pelas informações da rubrica de vocês. Eu vou deixar uma rubrica, como vocês estão vendo, um modelo com 5 critérios e 3 níveis em cada um dos critérios. Mas vocês poderão excluir algum desses critérios, né? Ou poderão também incluir outros, se vocês quiserem, poderão aumentar os níveis. É só seguir o padrão que está na planilha. E o texto que está em vermelho, vocês não devem excluir. Tá? Então, o que está em vermelho nesse modelo, vocês não devem excluir. Deixe como está, porque senão a rubrica não vai funcionar. Então, não excluam esse texto que está em vermelho, essa linha que está em vermelho. Vocês podem alterar o título, podem alterar, devem, né, alterar os critérios, a descrição dos critérios, a pontuação, tudo, os níveis, mas o que está em vermelho nesse modelo vocês não mexam, tá bom? Não excluam, não editem. E então, é só clicar aí na descrição do vídeo e vocês poderão fazer uma cópia dessa planilha e aí vocês poderão criar, né, a rubrica de vocês nesse modelo. Façam outras cópias, né, sempre que vocês quiserem fazer uma nova rubrica, vocês façam cópias dessa planilha dentro do Drive de vocês e vocês poderão ter salvo aí sempre no Google Drive várias rubricas para vocês poderem utilizar aqui nas atividades do Google Sala de Aula. E aí o processo, como eu mostrei, é muito simples. É clicar no botãozinho de rubrica e importar do Google Planilhas, tá? E aí, olha só, eu vou dar para vocês uma dica. Vocês podem, na hora de configurar essa pontuação aqui na planilha, vocês vejam só, a minha atividade eu coloquei lá no Google Sala de Aula valendo 3 pontos. Mas eu posso usar a pontuação da minha rubrica em percentual, por exemplo, né? Eu posso colocar aqui, olha, nesse primeiro critério, se o aluno atendeu o critério, eu vou colocar que ele tirou 100, ou seja, atingiu 100% do critério. Aqui no parcialmente, eu vou colocar 50. Aqui no não atendido, eu vou colocar 0 mesmo. Então, eu posso colocar dessa forma, né? Por exemplo, 100, 50 e 0. 100, 50 e 0. Então, eu coloquei na forma de percentual, ou seja, a minha planilha ela vai valer aqui, na verdade, 300 pontos, ela não vai valer 3 pontos, mas eu posso usar essa planilha desse jeito, porque a rubrica depois será convertida para o valor que eu colocar aqui na pontuação da atividade. Então, se eu colocar que a minha atividade vale 2 pontos, beleza. Tá? A minha planilha vai ser convertida depois, na hora que eu utilizar a rubrica, ela vai ser convertida para essa pontuação que está aqui. Isso é muito legal porque você pode deixar a sua rubrica construída utilizando um valor assim, padrão, né? De 0 a 100, por exemplo. E depois, quando você for postar a atividade, supondo que a sua atividade vale 1 ponto, vale 3 pontos, vale 15 pontos, tanto faz. Seja a pontuação que você colocar aqui, independente da pontuação que você colocar aqui na atividade do Google Sala de Aula, você pode utilizar a sua rubrica, que na hora de atribuir a pontuação, ele vai fazer essa conversão. Se o aluno atingiu 100%, né, da rubrica, ele vai converter para o valor de pontos que você colocou na sua atividade. Ou seja, se a minha atividade valer 2 pontos, e eu colocar a minha rubrica lá em percentual, como eu mostrei para vocês, se o aluno atingir 50% da nota, ele vai converter para quê? Para 1 ponto, né? Se a atividade vale 2, ele vai converter para 1 ponto e o aluno vai tirar 1 ponto. Tá? Então dá para fazer dessa forma também. E mais uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. No caso aqui da rubrica no Google Planilhas, nesse modelo que vocês vão fazer uma cópia, se vocês utilizarem a pontuação decimal, vocês têm que utilizar ponto, tá? Não pode ser vírgula. Então aqui, se eu quiser colocar, por exemplo, 0,5, é 0,5, não pode ser 0,5. Então tem essa diferença. Quando a gente constrói a rubrica diretamente lá no Google Sala de Aula, que foi aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, lá eu coloco vírgula. Lá tem que ser vírgula. Mas se eu construir a minha rubrica na planilha e for importar para a atividade, aí eu preciso colocar ponto.
tá? Então aqui na planilha é 0.5, 0.6, 1.8, e aí quando essa planilha é importada, o Google Sala de Aula faz a conversão para vírgula. Mas se eu colocar vírgula aqui na planilha, não vai funcionar, vai dar erro na hora de importar a rubrica, tá bom? Então, eu vou substituir, eu vou deixar 50 aqui mesmo, eu vou substituir, então, essa rubrica, eu já havia colocado uma rubrica aqui na atividade. Olha só, aqui já está a rubrica. Para excluir essa rubrica que eu já incluí, é só eu clicar nesse X aqui do lado, tá? Eu vou excluir e vou importar novamente, porque agora eu quero a minha rubrica com essa pontuação que eu coloquei aqui, 100, 50, 0, tá? Então, deixa eu fechar aqui a planilha. Eu venho novamente aqui no botãozinho de rubrica, importar do Planilhas Google, e vou então importar aqui a minha rubrica, tá? Eu já editei ela, né? Esse mesmo arquivo aqui eu já editei, eu vou importar, tá? E agora sim ele importou, olha, 100, 50, 0, do jeitinho que eu editei. Então a minha rubrica está valendo 300 e eu vou salvar. Só que vejam só, eu vou colocar a minha atividade valendo 8 pontos. Tá? Então, minha atividade vale 8 pontos. Eu vou postar a atividade valendo 8 pontos, mas a rubrica está valendo 300. E aí, quando eu for mostrar para vocês a correção no próximo vídeo, vocês vão ver que o Google Sala de Aula vai fazer a conversão do percentual de acertos dos alunos em cima dessa rubrica, ele vai converter para esse valor aqui de 8 pontos, né, dentro desse valor de 8 pontos. Vocês vão ver isso no próximo vídeo. Beleza, vou então criar a minha atividade com essa rubrica que eu importei do Google Planilhas. Clico em criar e pronto, essa atividade já está postada. Então agora eu tenho 3 atividades postadas aqui. Olha, tem a atividade de produção textual, que foi a primeira que eu postei com aquela rubrica que eu criei aqui diretamente, né, na atividade. Tem essa segunda atividade, eu vou mover ela aqui para o tópico, que foi a atividade que eu reutilizei a primeira rubrica. E agora eu tenho o exemplo 2, que é a atividade com essa rubrica importada do Google Planilhas. Ok, pessoal? Bom, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente corrige uma atividade que foi postada com rubrica, né? Como que a gente utiliza essa rubrica na hora da correção. E vocês vão ver que é muito simples e facilita bastante o trabalho da correção. Tá bom? Nos vemos lá, um abraço.